Amigas e amigos, muito importante a vitória da chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina. Não podemos deixar de contabilizar isso em alta conta. É uma vitória expressiva que não é só da Argentina, é importante registrar isso. À medida que não é uma vitória só da Argentina, também não é uma derrota só da direita da Argentina. Antes de prosseguir, dizer aqui que eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor. Este é o canal O Outro Lado da Notícia. Quero pedir aqui muito para você compartilhar, para você comentar, dar like, né? Enfim, aí ajudar a difundir este canal, né? Mais do que nunca, nesse momento, à medida que as coisas vão ganhando complexidade, a gente precisa desse espaço, assim como o meu site também, O Outro Lado da Notícia.com.br. Peço para você ir lá, participar também, ler, compartilhar, divulgar este espaço. Dito isso, retomando a questão, eu quero dizer, né, sobre a postura tanto do Alberto Fernandes quanto da Cristina Kirchner. A Cristina, no discurso que ela fez, né, ela vem falando, ela faz discursos enfáticos, né, ela fala assim da dor do povo argentino, né, neoliberalismo nunca mais, nunca mais. Aí ela põe o microfone em direção à massa, a massa dizendo nunca mais, nunca mais, né, o trauma, as tragédias que aconteceram, isso num curto espaço de tempo. Imagina isso como um projeto assim de mais fôlego, de mais longo tempo. A Argentina tem a vantagem também, entre aspas, né, vantagem, né, de ter passado os dramas que a Argentina passou no período neoliberal, né, tinha acabado de sair de um período sangrento da ditadura, né, militar, que foi feroz, né? Não dá para dizer que ela foi mais feroz do que a brasileira, porque se a brasileira tivesse a oportunidade, teria feito a mesma coisa que fizeram na Argentina, no Chile, no Uruguai, né? Muita gente fala, não aconteceu no Brasil o que aconteceu na Argentina, no Chile e tal, no Uruguai. Mas é isso, não aconteceu entre aspas, né? Porque aqui a ferocidade, a escala, né? A questão, como é que se mede essa escala, né? Quem foi mais fascista, mais latrocida e tal, né? Mas a verdade, retomando a questão, é que, né, havia uma cadeia aqui de ditaduras, depois houve uma cadeia de neoliberalismo. A Argentina passou por tudo isso, né? O Brasil também passou, evidentemente, mas aí tem as características de cada país, de cada momento, de cada circunstância. Então, quando a Cristina fala isso, né, a gente sente o peso, né, do significado dessa palavra, né, dessa proclamação, neoliberalismo nunca mais. Neoliberalismo seria voltar tudo para trás. É só a gente olhar aqui para o Brasil, olha para o Brasil e temos como referência a Argentina. O Brasil fez a sua Revolução de 1930, essas coisas que eu sempre falo aqui, né? Fez a Constituição de 46, né? Se industrializou, atingiu um nível médio de industrialização. Aí chegou a tragédia da ditadura militar, uma tragédia em todos os sentidos, né? De gente sem escrúpulos, sem moral, sem ética, sem princípios, sem nada. É simplesmente um bando, né? Essas milícias que eu falo sempre aqui, né, que atuavam nos porões do Ustra, que o Bolsonaro vive falando, né, do delegado Fleury, essas coisas todas aí e tal, né? Aí saiu, com muito custo, saiu daquele período tenebroso, entrou numa era que poderia ser uma era de avanço, de progresso social, democrático e tal, com a Constituinte de 1988, depois teve a eleição de 89, quase que o Lula ganha aquelas eleições, aí a gente sentiu o peso do que significa a ideologia da direita, ali já naquelas eleições, com as manobras sujas, feitas sobretudo pelo Grupo Globo, na época, organizações Globo, contra a candidatura Lula, a favor da candidatura do Collor. Depois veio tudo isso, né? Neoliberalismo, desgraça, miséria, corrupção desbragada, né? Formação de novas milícias, né? Com a mesma ideologia, milícias como a Operação Lava Jato, por exemplo, né? Que é a grande milícia, né, desse processo todo aí, né? Depois que o neoliberalismo foi derrotado nesse outro ciclo, a região estava exaurida, né, estava esmagada por ditaduras militares, depois pelo projeto neoliberal. Né, quando surgiu aí esse interregno aí de governos democráticos e progressistas, a gente viu o salto que deu o Brasil. No Brasil isso é muito visível. Né, e aí aconteceu com as milícias, né, as facções criminosas,
que eles só sobrevivem assim. A ditadura militar, as facções criminosas que existiam lá, as milícias dos porões, do Ustra, né, eram fundamentais para sustentar a lógica deles, né, o regime de latrocidas. Precisava matar as pessoas que combatiam e tal, exilar, enfim, prender, né, porque as pessoas estavam dizendo, estão roubando aí, estão assaltando os trabalhadores, assaltando o Estado, olha que bando que tomou conta aí. Né? E agora aí teve o ciclo aí que criou de novo as milícias, né? Criaram, né, as milícias, a principal delas a Operação Lava Jato, né, que é o epicentro de todo o processo golpista, e chegou aí as milícias bolsonaristas, né, as milícias do Paulo Guedes, o Paquito, o Lobão de Wall Street, né, essa gente ridícula, truculenta, medíocre e tal, né, os quequequés. Quem é o Deltan? O dor de barriga, o famoso dor de barriga, podemos já falar, dizer que é famoso, o capo Sérgio Moro, né? Enfim, tudo isso aí, essa degradação, né? Uma coisa assim, degradada, depravada, né? E aí a gente está nessa situação. A Argentina passou pela mesma coisa, sendo que lá, né, não sei, né, confesso que eu não tenho muito conhecimento dos bastidores, né? Eu sei que tinha Lava Jato lá. Como essa milícia foi organizada lá, eu não sei, né? Tentaram prender a Cristina Kirchner, como fizeram com o Lula aqui no Brasil, né? Mas eu não sei também, né, a influência. Agora, a derrota lá, portanto, né, é uma derrota, a derrota da direita, digo, lá, a reação do Bolsonaro aqui, né? Não vou cumprimentar, né? Quando o Alberto Fernandes disse Lula livre, ele postou uma foto assim, Lula livre, depois falou no discurso dele, Lula livre. O Bolsonaro, eu não vou nem cumprimentar. Né? Já existe uma campanha, né? Os jornalões ainda não fizeram editoriais, mas vão fazer. Vão fazer. Pode esperar, amanhã já deve ter editoriais. Já tem alguns colunistas falando aí da mídia, estou dizendo, a rataria pretoriana midiática, falando de argelização, dizendo que a Argentina vai virar uma Venezuela. A velha conversa fiada, né? Conversa de troglodita, para idiota engolir, né? Para bolsonarista engolir. Né? Quer dizer, eles cercaram a Venezuela, fizeram todo tipo de desgraça em torno da Venezuela, criaram uma situação na Venezuela para dizer que tem uma venezuelização. Né? No sentido que eles estão dizendo, o que existe era na Argentina pela lógica deles. A lógica deles tem um fio que separa as manifestações mundiais. Se escreve muito sobre isso, né? Manifestação no Haiti, manifestação no Equador, manifestação no Líbano, manifestação na Espanha, manifestação agora no Chile, isso que nós estamos vendo, eleições na Bolívia, eleição na Argentina. Né? Tem um fio que separa tudo isso. Eles, pela lógica deles, eles produzem desgraças e o povo reage. Né? E pela lógica deles, eles criam milícias. Né? Na Venezuela, claramente, a gente vê lá que aquelas manifestações são instrumentalizadas. Né? A gente está vendo na China também agora, lá em Hong Kong. Né? Quais são as bandeiras lá? O que eles estão defendendo? Democracia. A bandeira do Pentágono, democracia entre aspas. Na Venezuela, democracia entre aspas. Né? Aí tenta estrangular pela questão econômica. Né? A realidade da Venezuela é diferente da realidade da Colômbia, da Argentina, do Chile, do Brasil, do Haiti. Olha aí a questão. Né? O problema não está aí. É necessário ter esse fio, esse divisor de águas, né? Um ponto divisor, para a gente saber, né, se manifesta com quem se manifesta. Não adianta jogar tudo no mesmo saco. A mídia tenta fazer isso. Essa história, por exemplo, de como é que é? A Argentina com Venezuela, a argenezuelização da Argentina. Então, quando o Alberto Fernandes diz Lula livre, ele está de olho aqui no Brasil. O Brasil precisa mudar. O Brasil precisa de outro caminho. Com o Bolsonaro não dá para seguir em frente, porque a Argentina vai ter que construir uma aliança grande, fora, né, do país, uma aliança internacional. Ele tem que buscar recursos políticos para implantar algumas medidas emergenciais, inclusive para socorrer a desgraceira que o neoliberalismo causou lá. Né? Precisa urgentemente dessas alianças. A Cristina Kirchner elogiou o Evo Morales, tem que reconhecer o Evo Morales. É fundamental. A China, vão atrás da China, com certeza, atrás da Rússia, né, atrás do BRICS. E o Brasil nessa história toda? Né? Quando o Alberto Fernandes fala de Lula livre, é isso, ele está dizendo, gente, nós precisamos libertar o Brasil das garras desses abutres, desses urubus bolsonaristas. Né? Tem, portanto, esse significado aí, as falas do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner e o resultado das eleições, né? Se a gente
analisar com essa perspectiva, quer dizer, de classes, de ideologias, de projetos. É isso que a Cristina falando, a dolor, como ela disse, né, do povo argentino, né, é inaceitável. Isso é cruel, isso é crueldade. Né? Nunca mais. O povo argentino já sentiu muita dor na ditadura, no neoliberalismo, né? Vinha num processo de avanço, de progresso social, né? E chegou aí a cadeia de golpes e tal, essa história toda que nós conhecemos aqui, né? Que resultou aí nesse retrocesso aqui na América Latina. Portanto, é uma vitória que abre novas perspectivas, inclusive para o Brasil. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para você se inscrever, para você dar o like, para você compartilhar, para você divulgar este outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.